Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 25º dia de nossa formação bíblica nesse mês da Bíblia e, atendendo a pedidos, vamos estender um pouquinho mais até o 28º dia os nossos estudos sobre Paulo, para falarmos um pouquinho mais sobre essa figura tão marcante do Novo Testamento, o grande apóstolo dos gentios. Vamos começar com um texto de Isaías 40, no versículo 10. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Dominará todas as coisas com seu braço. Eis que o preço da vitória vem com ele e o precedem os troféus que conquistou. E o versículo 11, como pastor ele apacenta o seu rebanho, ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva ao colo as ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Hoje vamos falar um pouco sobre as viagens de Paulo, as chamadas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foram 3 as viagens missionárias de Paulo. A primeira, ele a realizou entre os anos 46 e 49, tendo como companheiro de viagem Barnabé. No ano 49, Paulo aparece em Jerusalém para apresentar o seu evangelho às colunas e então dirimir quaisquer dúvidas que estejam surgindo a respeito do que ele tem pregado nas comunidades. Depois dos anos 49 a 52, Paulo realiza a sua segunda viagem missionária, agora tendo como companheiro não mais Barnabé, mas Silas, porque na primeira viagem missionária, se nós lermos lá em Atos dos Apóstolos, Marcos, que era parente de Barnabé, os abandonou no meio do caminho. E na segunda viagem missionária, Barnabé queria de novo levar Marcos, então Paulo prefere que Barnabé siga o seu caminho com Marcos e ele então vai com Silas evangelizar outras cidades. E depois dos anos 53 a 58, Paulo realiza sua terceira viagem missionária. Chama-nos a atenção, na segunda viagem missionária, o longo tempo que Paulo permanece em Corinto. E na terceira viagem missionária, o longo tempo que Paulo permanece em Éfeso. Há, de fato, uma tradição segundo a qual Paulo teria ficado prisioneiro em Éfeso. Éfeso tinha um grande templo, o templo de Ártemis ou Diana, uma deusa, adorada tanto pelos gregos quanto pelos romanos. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Toda a cidade de Éfeso vivia desse culto de Ártemis. Tanto que no livro dos Atos dos Apóstolos mostra que Paulo teve que lutar com as feras em Éfeso. E eles gritavam, é grande a Ártemis dos Efésios. Porque Paulo, ao pregar a palavra de Deus, ao combater a idolatria, levava um problema não só religioso, mas também econômico à cidade de Éfeso. Por isso, há uma tradição que Paulo teria ficado prisioneiro em Éfeso durante um certo tempo. Depois, Paulo vai para Cesareia, onde ele fica preso dos anos 58 a 60 e pede, como ele é cidadão romano, para ser julgado pelo imperador. Então, depois ele permanece um tempo em prisão domiciliar em Roma e acredita-se que Paulo tenha sido martirizado em Roma no ano 67. E acredita-se que talvez ele tenha chegado até mesmo à Espanha. Isso não aparece nos livros bíblicos, mas há uma tradição em outros escritos extrabíblicos de que o desejo manifesto do apóstolo de chegar até a Espanha teria de fato se realizado e depois então ele teria voltado e sido martirizado em Roma. Como nós falamos que Paulo era cidadão romano e por isso apela para um tribunal romano, é interessante fazer notar isso. Paulo é de Tarso, uma cidade insígne, como ele mesmo vai dizer, porque é a capital da província romana da Cilícia. Os historiadores acreditam que os cidadãos de Tarso tenham recebido na antiguidade o direito de cidadania romana, o que fazia com que eles tivessem certos privilégios diferentes dos outros povos conquistados, dominados pelo Império Romano. E Paulo, por isso, talvez tinha o que era comum no mundo romano, os tria nomina, ou seja, 3 nomes, um prenome, que seria o nome pessoal, o nome escolhido, um segundo nome, que seria o nome de família, e um terceiro nome, que muitas vezes poderia ou não fazer alusão a algum aspecto físico da criança que acabava de nascer. Bom, Paulo é primeiro chamado de Saulo, que é a tradução grega do nome hebraico Shaul, como o primeiro rei de Israel se chamava Shaul. Então é provável que esse seja o primeiro nome de Paulo. O segundo nome nós não conhecemos, e o terceiro nome, que depois aparece Paulo sendo designado por esse terceiro nome, que ele começa a circular no meio dos gentios mais que no meio dos hebreus, o nome Paulo, pequeno. Então, por isso que Paulo ora é chamado de Saulo, ora é chamado de Paulo nos Atos dos Apóstolos, porque provavelmente ele possuía, como todo cidadão romano, os tria nomina.
Bom, eu aguardo você aqui amanhã para nós continuarmos refletindo um pouco mais sobre a figura de Paulo. Agora vamos falar um pouco sobre as cartas, sobre os escritos de Paulo. Que o Senhor te abençoe. Eu te aguardo aqui amanhã.